Fala galera, esse é o devocional League of Legends, devocional onde você aprende lições espirituais com os campeões do League of Legends. Alguns também são do Wild Rift, mas tudo bem. O nosso texto bíblico de hoje é o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18. Ele vai aparecer na tela para vocês e diz assim: Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E a fala do nosso campeão de hoje é: o fogo da vingança! Eu não sei imitar, definitivamente eu não sei imitar os campeões. Mas essa fala, se você joga um LOLzinho no mid, ou então de suporte, ou de um jeito muito esquisito na jungle, porque tem gente que usa ele na jungle, mas enfim. Vamos falar de Brand, a vingança flamejante. E, antes de eu falar do Brand, me pediram para fazer uma coisa que eu não tinha feito até agora. Me pediram para eu pedir para vocês se inscreverem, darem um like, deixarem um comentário e compartilhar com seus amigos. Acho que eu lembrei de tudo. Para que a gente faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então, se você puder fazer isso, se você está gostando do nosso canal, por favor, pense em fazer essas 4 coisas que eu falei, tá bom? Voltando pro nosso... Eu ia falar nosso amigo Brand, mas ele não é amigo de ninguém, ele é horroroso. Então, hoje nós vamos falar do campeão Keegan Rod. Peraí, calma, eu vou explicar. Keegan Rod era um jovem frei Jordano, filho de uma herbolária ali com alguns poderes mágicos, mas que vivia à margem da sociedade, literalmente colocado de canto ali dentro da sua aldeia. Essa solidão, esse ser colocado de lado, fez o Brand guardar muita amargura, muito rancor do pessoal da sua própria vila. Quando a mãe dele faleceu, e as pessoas até se recusaram a ir no velório dela, no rito fúnebre dela lá, sendo que ela era meio que a médica da aldeia, né? Ele se revoltou e antes de ir embora da aldeia, ele decidiu se vingar, fazendo uma coisa simples. Ele colocou fogo em tudo. Pois é. O Keegan, então, saiu daquele lugar e foi se esconder numa caverna onde ele decidiu esperar a morte chegar. Mas quem chegou não foi a morte, foi o Ryze, o Mago Rúnico, que é outro personagem muito importante da história, então, de Runeterra. O Ryze tomou o Keegan como seu aprendiz e viu ele se desenvolver bastante. Só que a gente sabe que pela história do Ryze, a principal função dele é procurar as runas globais, cheias de poder mágico, ancestral e tudo mais. E acontece que assim, entre cumprir a sua missão e treinar o Keegan sempre ficava meio de lado, sabe? E com isso ele foi guardando também o rancor contra o Ryze. E um certo dia o Ryze encontra então uma dessas runas globais e a runa tenta o jovem Keegan, que não pensa 2 vezes, ele pega a runa para si. Imediatamente, as chamas consumiram completamente o corpo e a alma de Keegan, e Keegan Rod deixou de existir, passando a existir apenas Brand, a vingança flamejante. Imediatamente, esse ser elemental de poder mágico destrutivo puro voltou sua vingança contra o seu professor e depois contra o mundo. Agora, Brand, não mais Keegan, vaga o mundo procurando mais runas globais para ficar ainda mais poderoso e espalhar ainda mais vingança contra tudo e contra todos. O Brand, ele é a essência de um ser que tudo que move ele é raiva, vingança e rancor. Ele não tem mais nada nele, ele é vazio de qualquer outra coisa. E por si só você pode pensar, mas nossa, tem tanta gente poderosa em Runeterra que poderia ganhar dele e tal, e de fato tem alguns seres bem poderosos lá, mas gente, a vingança, ela arde como uma chama tão forte e destrutiva que às vezes é difícil de ser apagada. E é por isso que nós, seguindo o que o texto bíblico de hoje nos falou, não podemos guardar rancor, nem mágoa no coração, porque isso vai nos consumindo e nos destruindo. Principalmente se a gente volta isso contra pessoas que são do mesmo povo que nós, do povo de Deus. É um absurdo você pensar em um cristão tentando se vingar de outro cristão para destruir o seu irmão. Faz sentido para você? Porque para mim não faz nenhum. E infelizmente tem gente que se perde nessas vingancinhas e nessas coisas tão terríveis. Por isso,
eu queria te pedir para que você entregasse as chamas da sua ira, do seu rancor ao Senhor. Entrega para Deus, deixa Ele lidar com isso e abre mão dessas coisas. Tira toda essa mágoa, esse rancor do seu coração. Isso te corrói, isso te destrói, isso te queima completamente. Assim como Kagan foi queimado pelo Brand. Pense nisso. Não seja nem rancoroso, nem magoado, nem vingativo. Porque o primeiro a ser destruído vai ser você. Espero que você tenha gostado do devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.